Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Miranda e eu tô aqui para gravar mais um vídeo pro canal. Vim agora contar para vocês sobre o relato do parto, conforme vocês já viram no título do vídeo. E eu tô aqui com o meu computador, tudo escrito como foi que aconteceu, né? E é isso, eu demorei um pouquinho pra vir contar isso pra vocês. Por isso eu resolvi escrever tudo, né? Eu acabei contando até logo depois do parto no meu Instagram. Vou deixar aqui pra quem não me segue me acompanhar por lá. E lá vocês conseguem ver as coisas mais em tempo real, tá? Eu já havia contado por lá, resolvi escrever pra contar aqui também pra vocês, tá? Por isso que às vezes eu vou estar realmente lendo para eu não me perder, né? Na linha de raciocínio, não deixar passar nada em que eu fui escrevendo no momento em que de fato, logo após que aconteceu. Certo? Vamos lá então. Bom, era uma quarta-feira, tá? Antes do dia 14, né? A quarta do dia 14, eu já tinha ido pro hospital umas 2 ou 3 vezes, pensando que eu tava em trabalho de parto, mas na verdade não era, eram dores normais, os pródromos, eu acho, se eu não me engano, que se fala, que acontecem antes, né, do parto de fato. Enfim, para emergência, e aí quando foi na quarta, no dia 14/9/2022, mais ou menos 1h30 da manhã, eu acordei sentindo dor, né, dores que eu sempre sentia, assim, nas costas já, né, conforme a barriga foi crescendo. E também com cólicas assim, parecendo cólicas menstruais que eu tinha antes, né? Minhas cólicas menstruais sempre foram mais nas costas do que na região do abdômen, né? Na região da frente, era mais na lombar. Então eu tava sentindo essas cólicazinhas. Eu fiquei na cama, né, mudando de posição para ver se a cólica, as dores melhoravam e eu voltava a dormir. Isso não aconteceu, né? Nesse tempo eu fiz o quê? Peguei o celular, né? E por acaso eu vi que uma amiga minha tava online, né? E aí a gente ficou conversando ali, já era 1h38 da manhã, a gente ficou conversando. Até que ela me perguntou por que eu tava acordada naquela hora, né? Se tinha acontecido alguma coisa. E aí eu disse que tava achando que Joaquim iria chegar em breve, né? Que eu tava sentindo algumas dores e me tirou um pouco do sono. E falei que as dores estavam vindo com uma certa frequência, né? Eu tava já percebendo que ela estava vindo com uma certa frequência, mas até então não tinha começado a contar. E aí foi quando, mais ou menos 2h30 da manhã, eu resolvi começar a controlar as dores, né? E a frequência por um aplicativo, tá? Existem diversos aplicativos, mas o aplicativo que eu tava usando, eu comecei a controlar nele, né? E era umas 2h30 da manhã. E aí eu fiquei ali, né? Conversando por um tempo com ela, mais um tempinho, até que ela foi dormir. E eu comecei a perceber que as dores, ela tinha mudado um pouquinho o local, né? E o ritmo também. Ela não estava mais só nas costas. E ela estava vindo pra frente do abdômen. E o médico me informou, né, que com quem eu estava fazendo o pré-natal, que as dores, elas podiam começar nas costas e vindo para frente, que pegava tudo. E realmente a gente estava começando a ficar daquele jeito, na região inferior do abdômen e na pelve. Estava começando a doer também. E o intervalo estava entre 3 a 5 minutos, nada muito certinho de 3 em 3. Era sempre nesse intervalo, de 3 a 5 minutos, durando em média 40 a 60 segundos, às vezes mais, às vezes menos. Nada 100% regulado ainda. Mas até então as dores, né, segundo o que eu descrevi, ainda estavam tranquilas e não me deixavam fora do eixo, né, não me fazia perder o foco. Então, por isso eu resolvi não comunicar ao meu noivo que estava dormindo, né, era 2 e pouca da manhã. Não queria comunicar a ele que estava com dor, pois eu já havia me enganado milhões de vezes, né, já tinha ido até pro hospital umas 2 ou 3 vezes antes achando que era, não era. E como ele iria trabalhar cedo no dia seguinte, eu resolvi não acordá-lo pra falar que tava com dor, né? Sendo assim, eu fiquei ali, né, controlando, monitorando, esperando passar pelo menos 1 hora contabilizando para poder chamar ele, né, caso fosse necessário. Pronto, nesse tempo, o que eu fiz, né?
eu procurei me ocupar para tirar o foco do que estava acontecendo. Então eu levantei, procurei limpar. Eu pensei, né, oh meu Deus, meu filho vai chegar, vai ter coisa fora do lugar em casa, né, porque eu não achava que ele ia vir naquela semana ainda. Então eu comecei a limpar o que faltava, que era besteira, né, dentro de casa. Então, e também pro psicológico não acabava influenciando, né, e atrasando até o processo. Aí eu comecei, eu levantei, guardei os pratos que estavam no escorredor, limpei o fogão, besteirinha que tava ali, limpei a pia, passei pano nos armários, saí guardando tudo que tava fora do lugar. E eu lembro que enquanto eu fazia tudo isso, eu pedi a Deus, né, a Nossa Senhora, a Jesus, a Santa Dulce, e aos meus demais protetores, anjos da guarda, que me desse, né, algum sinal de que realmente eu estava em trabalho de parto, né? Uma bolsa estourando, se possível, né? Que a bolsa rompesse, para eu ter certeza que era, para eu não ir sem saber, ter esse alarme falso, eu ter que voltar de novo. Eu queria uma certeza que eu estava em trabalho de parto, porque eu sou muito indecisa. E eu pedi a proteção, né? Que fosse feita a vontade de Deus. Então, às 3h30, em ponto, eu parei de controlar não, né? Eu olhei os controles que eu fiz e vi que tava tudo ritmado certinho. E aí eu chamei o meu noivo, né? E disse que achava que eu estava em trabalho de parto, né? Ele com sono, sonolento, sem entender nada. E com tantos alarmes falsos anteriormente, levou um tempinho para acreditar, né? Que realmente era um trabalho de parto. Não para acreditar em mim, mas para acreditar na situação, sabe? Foi quando eu disse pra ele que eu já tava, né, monitorando, já havia 1 hora, e a frequência e a duração das dores, né, era do jeito que os médicos tinham alertado a gente. Aí ele pediu só pra gente aguardar mais um pouquinho, já que estava tranquilo, pra gente ter certeza, né. Sendo assim, eu concordei, né, já que eu não tava sentindo dores assim, era muito tranquilo, tipo cólica menstrual, nada muito forte. Eu concordei. E nesse tempo eu resolvi tomar um banho e finalizar a minha mala, né, de maternidade. Os médicos haviam me falado, né, que se fosse um alarme falso, se eu tomasse banho quente, poderia passar. Então eu fui tomar esse banho quente justamente para isso, né, para ver se era alarme falso mesmo ou não. Então eu entrei no chuveiro, botei água quente nas costas para ver se melhorava as contrações. Mas as dores, elas não passaram, pelo contrário, elas aumentaram, né? E aí foi quando o Rafa realmente se tocou de que poderia realmente ser um trabalho de parto, passou a acreditar. Porque ele levantou, quando ele viu que eu entrei no chuveiro realmente para tomar o banho, ele levantou, né? Ficou comigo, conversou comigo, e começou a acreditar e a arrumar a mala dele, né? Eu pedi pra ele arrumar a mala dele, porque ele gosta de viver perigosamente e não tinha arrumado a mala ainda. E aí quando eu saí do banho, né, eu me arrumei, me maquiei minimamente e me arrependi, tá? Porque saiu tudo durante o trabalho de parto, ficou horrível, a base desse seio ficou aqui na boca, ficou péssimo, tá? Mas meu rosto estava eu tive muitas espinhas na gestação, ainda tô tendo, né, inclusive eu tô fazendo um tratamento acompanhado pela dermatologista, né, porque eu amamento, e enfim, então eu queria diminuir aquele bando de espinhas e acabei fazendo a maquiagem minimamente ali, só base, corretivo, enfim, e não indico, tá, meninas? Pra quem vai ter parto normal, não indico. Então eu pedi para que ele arrumasse a mala, né? E aí eu saí do banho, me arrumei, me maquiei minimamente, esperando, né, que eu ficasse minimamente bonita, né, pra receber meu filho e sair bem nas fotos. Afinal, a gente queria o fotógrafo, né? A gente já havia até pré-combinado com ele. Mas é tudo mais certo quando é parto cesárea. O parto normal pode ser que o fotógrafo chegue ou não a tempo, né? Dependendo do horário, se ele tiver em algum trabalho ou não. Enfim, meu noivo, né, se arrumou e foi quando disse que estava sentindo fome. Eu falei que eu tava com fome, né, porque afinal eu tava acordada desde 1h pouca da manhã.
e já era 4. E aí eu decidi comer um pacote de Cube Social, aquele pacotinho com 3 biscoitos, e um copo de achocolatado. Isso por volta das 4 da manhã, não sabendo eu das consequências dessa comidinha, né? Desse lanchinho. Então, quando deu 4h30 da manhã, resolvemos ir para o hospital. Tá? Nesse momento eu ainda estava plena, estava bem, e com contrações suportáveis. Então a gente foi. Chegamos na maternidade, eu dei entrada na emergência, tá? E o médico ele começou a me avaliar por volta ali das 5h30. Eu contei tudo o que estava acontecendo para ele e deitei na maca para se examinar. Quando o médico ia começar a ultrassonografia, eu estava terminando de subir na maca, eu senti como se uma bexiga estivesse estourado dentro de mim, o líquido começou a escorrer. Eu tomei um susto, né? Um leve sustinho assim, e avisei ao médico, né, que achava que a bolsa ela tinha sido rompida. Ela havia estourado. Aí o médico falou, ótimo, vamos confirmar isso. Aí foi quando eu deitei, né? E ele olhou, assim que eu deitei na maca, que ele começou a me examinar, ele falou, realmente, a bolsa estourou. Nesse momento, eu lembro que eu olhei pra Rafa, né? E eu não me lembro de nada, eu só lembro que eu olhei assim pra ele. E eu viajava olhando pra ele, sabe? Eu não lembro das expressões dele, 1000 coisas passavam na minha cabeça, na minha mente, emoção, sentimentos misturados. E aí eu fiquei sem reação, só agradecendo mesmo e pedindo a Deus, né, pra que Ele me desse um bom parto, independente da via de parto que fosse feito acima das minhas vontades, sempre as vontades dele, o que fosse melhor pra mim, que fosse feito conforme a vontade dele, mesmo que eu implorasse pelo contrário, eu queria que a vontade dele fosse feita, né? Que a vontade dele fosse feita. E foi exatamente isso que aconteceu, né? E foi quando, né, o médico disse que o bebê na ultrassonografia estava bom, estava bem, maravilhoso, né? Não tinha nem mais espaço para ele, que eu tava com 3 centímetros de dilatação. E dessa forma ele iria ter que me internar porque a bolsa rompeu para ficar acompanhando. Graças a Deus, né, eu resolvi levar as malas, tudo 100%, né, pro hospital, porque dessa forma meu noivo não ia precisar voltar em casa para buscar nada, né, graças a Deus eu levei tudo. Ainda na sala da triagem, da emergência, as contrações começaram a aumentar a partir do momento que a bolsa rompeu. Do nada, foi de tolerável para insuportável. O que eu havia dito antes, que queria tentar o parto normal, eu mudei de ideia na hora, quando eu senti a primeira e a segunda contração ali ainda dentro da sala com o médico, né? E eu pedi para ser cesárea, né? Mas sem muita firmeza, porque o que eu queria desde o início era um parto normal, mas eu tinha medo, a verdade era essa. Então eu ouvi também as pessoas falarem, né? Logo o médico disse, né, que me daria um tempinho para pensar realmente na via de parto que eu queria e que depois eu falava a decisão para ele, né? Já que eu ainda não tava com tanta firmeza da cesárea. Foi só o tempo, gente, de eu chegar na sala de observação, né, no quarto ao lado, na áreazinha ao lado, que as dores ficavam cada vez mais fortes, mais intensas, e o líquido descendo, o líquido amniótico descendo cada vez mais, né? E nesse momento eu chamei a enfermeira e decidi que seria cesárea, né? Eu achava que eu não ia conseguir aguentar aquela dor por muito tempo. Então a enfermeira logo avisou o setor de internamento, né? E graças a Deus, Rafa ainda não tinha concluído a minha internação, então conseguiu dar entrada nas burocracias para um parto cesárea. Enquanto ele fazia isso com a burocracia, eu me trocava, recebia os cuidados devidos, colocaram um acesso em mim, porque como eu queria cesárea, eu precisava de um acesso, né? Se fosse normal, não precisaria. E nesse momento também eu fui avisada que eu só poderia ter o parto, né, a partir das 10 horas da manhã, porque eu tinha comido às 4. Então precisa ter um tempo aí de 6 horas, 6 a 8 horas de intervalo, né, do que a pessoa comeu anteriormente para poder fazer um parto cesárea por conta da anestesia, o risco de broncoaspiração e tudo mais. Então, eu já me arrependi desse lanchinho que eu falei nesse momento, né? Eu só poderia fazer 10 horas. Nesse momento, eu já percebi que talvez não desse tempo, né?
de fazer a cesárea, né? Devido ao ritmo das dores que eu comecei a sentir. E aí eu comecei a pedir ainda mais para Deus me fortalecer e fazer com que fosse melhor, o que fosse melhor para nós. Pedi a medicação também, enfermeira, né? E, porém, eu estava aguardando um médico prescrever e eu sabia que a medicação não ia fazer efeito em contração. Mas eu queria alguma coisa a recorrer, sabe? E até hoje eu espero o médico prescrever. Mesmo sabendo, né, que a medicação não ia fazer efeito, eu tinha essa esperança que fizesse. Nesse tempo, eu ainda conseguia voltar ao planeta Terra, né, entre as contrações. Foi quando eu avisei, a partir daí, a minha mãe, que a bolsa havia rompido, que a gente estava internado e que Joaquim ia nascer. Expliquei todo o ocorrido, né? E eu ainda consegui fazer isso, ainda consegui agilizar as compras das passagens para ela vir para a cidade onde a gente mora, para ficar comigo, né, após, porque no hospital quem ia ficar era meu noivo, então não tinha necessidade de ela vinha antes, assim, sabe? A partir do momento que eu desse entrada, eu comprava, ela vinha e ficava me aguardando chegar em casa. E então eu fiz isso, eu ainda consegui comprar, graças a Deus. E assim que eu terminei de comprar, Rafa chegou no quarto, né? Meu noivo chegou no quarto e ficou ali do lado me dando apoio, resolvendo tudo com as enfermeiras pra mim. E nesse momento, eu lembro que eu só entreguei o celular pra ele e tava difícil abrir os olhos da dor que eu sentia, tá? Isso era mais ou menos umas 6h30 da manhã, né? E aí eu dei meu celular pra ele, ele ficou tomando conta e a partir dali eu só queria me concentrar mesmo nas dores que eu tava sentindo, tá? Ele não tava comigo anteriormente, gente, porque como eu falei, né, ele tinha ido dar entrada na minha internação. Bom, a partir dali, eram as 6h30, as dores elas só aumentavam e eu só queria medicação e ir para a cirurgia. O Rafa, né, começou a ficar nervoso, preocupado comigo, pois eu relatava que eu sentia muitas dores e como fosse desmaiar, realmente. Eu sentia minha pressão cair, literalmente, quando vinha a contração e tava diminuindo cada vez o espaço de tempo entre uma contração e outra, sabe? Os olhos eu nem abria mais. E aí foi quando eu comecei a sentir uma vontade de expulsar mesmo, uma vontade de tipo de querer fazer cocô, sabe? Que a força é essa pra se ter bebê, né? E aí foi quando eu avisei a Rafa, né, meu noivo, pra ele chamar a enfermeira, né? E a enfermeira veio, me examinou. Ainda tava conseguindo aguentar mais a dor, não conseguia, não gritava, né? Porque tinha outras pessoas, eu não queria perturbar, sabe? Por mais que, né? Enfim, eu tô parindo, mas eu não queria. E ela me examinou, a enfermeira veio e me examinou, eram as 8h da manhã. E ela me disse que eu estava com 4 a 5 de dilatação. Que a dor que eu tava sentindo não era dor de expulsar ainda. E aí eu fiquei preocupada, porque se eu tava sentindo já aquela dor com 4 a 5 de dilatação, imagine com 10 centímetros. Comecei a ficar preocupada. Então eu só queria que o tempo passasse pra eu ir pra cesárea, ainda faltavam 2 horas. Gente, de 6h30 para 8 horas, eu juro pra vocês que passou muito rápido. As dores eu acho que foram tão intensas que me fez perder a noção do tempo, sabe? Pra mim passou rápido, mas ao mesmo tempo eu fui impressionada com quanto foi que demorou tanto. Tipo, passou 1h30 sentindo aquela dor, porque parece que é uma coisa muito estranha. Parece que foi muito menos. Então eu só queria que o tempo passasse, né, pra eu ir pra cesárea. E naquele momento, se tivesse um formulário pra assinar, dizer como se responsabilizaria se acontecesse qualquer coisa na cirurgia, porque eu fui antes do tempo, eu assinaria e ia. Porque eu não queria esperar mais o tempo pra fazer a cesárea, até 10 horas, eu queria ir naquele momento. E aí, durante os picos de contração, Rafael, queria fazer massagem em mim, meu noivo, né? Massagem, carinho, ficar de mão dada, conversando comigo. E eu só pedia pra ele, qualquer pessoa que viesse, não me tocar, não falar comigo, pois eu tinha a sensação que tudo piorava quando as pessoas falavam comigo ou me tocavam, sabe? A partir daí as dores vinham e eu já não conseguia controlar, sabe? Eu tinha que externar de alguma forma e comecei a gritar, literalmente. Eu não queria gritar, mas era algo involuntário. Assim como a vontade de fazer força, sabe?
o que estava muito estranho, assim, para uma pessoa que estava de 4 a 5 centímetros de dilatação. Então eu avisei novamente o meu noivo, sobre a vontade de expulsar. Ele chamou a médica que tinha acabado de entrar em plantão, graças a Deus. E aí a médica veio, me examinou, eram 8h30. A enfermeira veio 8 horas, a médica veio 8h30. E eu já estava com 8 centímetros de dilatação, porque eu comecei realmente a expulsar, porque era o que meu corpo estava mandando fazer, sabe? Comecei a fazer a força. Eu fiquei sem acreditar, mas com medo e agradecida ao mesmo tempo, sabe? Um mix de sentimentos, assim. E daí a médica voltou a me perguntar se eu queria de fato parto cesárea, pois já tá assim tão evoluído em pouco tempo para um parto normal, né? E eu disse que sim, pois as dores estavam muito fortes, mas sabia que não fosse dar tempo, sabe? Na verdade eu tava com medo do parto normal, mas enfim, eu disse que eu queria a cesárea. Então as dores continuaram, uma atrás da outra, e aí o meu noivo chamou de novo a enfermeira assim que a médica saiu, pois eu já estava involuntariamente fazendo muita força. Aí a enfermeira olhou pra mim e viu que realmente eu estava começando a fase expulsiva. Se eu não fosse para a sala de parto, eu ia ter meu neném na sala de observação ali das pessoas que estão no processo de parto normal. A enfermeira me olhou, né, e viu que já estava começando de fato a fase expulsiva, e me chamou o maqueiro, né, para que me transferisse imediatamente para a sala do parto realmente. Então, ao chegar na sala de parto, eu fui pra cama, me passaram pra cama, né, e eu fiquei na posição tradicional mesmo, deitada, levanto um pouco minhas pernas, porque era a posição que eu me sentia mais confortável. Durante o processo de dilatação, a posição que eu me sentia mais confortável era deitada pro lado direito. Mas aí a médica disse que era melhor, e a enfermeira que era melhor pro lado esquerdo. Aí eu virei pro lado esquerdo. Isso foi um grande esforço pra mim, porque doía muito pra trocar de posição. Então eu não queria ficar me movendo, descendo, em bola, em nada. Eu só queria ter meu filho logo. E aí eu fiquei do jeito tradicional dos partos mesmo, e de antigamente, né? E aquela foi a posição que eu tava mais confortável e eu queria daquele jeito. Pensar em sair daquela posição me dava agonia e uma sensação de que eu não ia aguentar, porque eu me sentia com a pressão caindo, então eu não queria ficar em pé, eu queria ficar deitada pra não desmaiar e cair, né? A enfermeira obstetra, ela começou a me explicar como era a forma certa, né, pra fazer força, porque eu tava fazendo, às vezes, gritando, não fazendo a força certa, então ela me ensinou. E meu noivo ficou o tempo todo do meu lado, né, segurando minha cabeça, com apoio e me incentivando. Eu me lembro de eu olhar pra ele e ver ele tremendo de nervoso, de desespero por não poder fazer nada além daquilo por mim. Mas se manteve firme ali comigo, sabe? Sendo o melhor que ele podia ser. Né? Então eu comecei a sentir uma pressão na pelvis e passei a viver de fato aquele momento de volta na terra, sabe? Pois até ali estava na famosa Partolândia. E acredite, naquele momento, né, em que eu comecei a sentir a pressão na pelve, né, voltei pra terra, eu não sentia nem um terço da dor, das contrações que eu estava sentindo na outra sala durante o processo de dilatação. Eu não sentia mais aquela dor daquele jeito. Acho que já foi mesmo a ocitocina, né, fazendo o papel dela. A ocitocina natural, tá, gente? Porque eu não tomei medicação nenhuma além de soro. Tomei só uma bolsa de soro porque eu ia para cesárea até então, né? E foi quando eu fiz força e senti o famoso círculo de fogo, sabe? Preciso confessar que não achei tudo isso, esse círculo de fogo, bem tolerável comparado às dores da dilatação. E então ouço a enfermeira obstétrica e Rafa me dizer que ele já estava nascendo. Ali eu só respirei rapidamente e fiz força novamente. Foi o bastante para sentir a cabecinha dele saindo, e após mais uma força ele nasceu às 9 horas da manhã. E de uma quarta-feira, dia 14/9/2022, com 38 semanas e 3 dias, pesando 2,770 kg e 47 centímetros. Eu não lembro a quantidade exata de contrações que senti naquela sala, né? Mas Rafa diz, né, meu noivo diz, que na terceira contração, na sala de parto,
o nosso filho nasceu. Só me recordo de estar novamente, depois daquele momento dele nascer, só me recordo de estar cansada, sabe? Por ter feito as forças intensamente e, consequentemente, prendido a respiração na hora de fazer a força. O que me deixou um pouco deslocada, meio aérea. Não por conta da dor, né? Mas devido ao esforço final. Então a enfermeira colocou aquele serzinho quentinho em cima de mim. E me lembro do chorinho baixo e calmo dele. Foi quando eu trouxe ele para perto de mim. E fiquei só ali agradecendo a Deus e vivendo aquele momento com meu noivo. Nosso filho, o nosso Joaquim, nasceu. Bom, gente, eu tive que parar o vídeo aqui porque o neném acordou, tá aqui do lado. Então, se vocês ouvirem um pouquinho de barulho, foi o jeito que eu encontrei de gravar pra vocês, tá? E, enfim, voltando. Depois de tudo isso, né, e de ficar um tempinho comigo, meu noivo cortou o cordão umbilical dele e me pediram autorização para levar Joaquim para poder fazer os demais procedimentos e eu autorizei, tá? Me senti super confortável, autorizei. E claro que eu pedi para meu noivo acompanhar, né? Após os procedimentos, né, ele retornou para ficar comigo. Então a enfermeira obstétrica, nesse tempo, ela fez todo o processo que precisava ser feito comigo, né? Inclusive, ninguém conta sobre o que é feito após o nascimento da criança de fato. Parece, né, que as dores acabam após o parto, mas não é bem assim. Ninguém conta que depois do parto você vai passar por diversas outras dores, tá? Após o parto, a dor do parto, né, você tem que parir a placenta. É praticamente um parto de verdade, tá? Você não vai sentir, óbvio, aquelas dores que você sentia no parto, mas a minha tática foi, a enfermeira ela foi puxando devagarzinho o cordão umbilical. Você vai sentindo umas dorezinhas, um incômodo, uma dor mesmo, assim, cólica, tudo misturado. E o que eu fiz foi o seguinte, para eu não ficar só ali pensando naquela dor, eu resolvi fazer força de parto, igual eu fiz para meu filho nascer. Então eu lembro que eu fiz uma ou duas forças assim, a mesma força de parto, e a placenta saiu logo, graças a Deus, não fiquei sofrendo muito. Enquanto a enfermeira puxava devagarzinho, eu fazia a força sair, tá? Após isso, tem mais um detalhe, né? Mais uma dor para se passar, que é a dos pontos, quando você precisa de ponto. Eu não tive lacerações graves. A minha foi basicamente como se a pele tivesse esticado um pouquinho e ela ficou um pouquinho flácida naquele local. Então, a enfermeira precisava dar uns pontinhos só pra que não ficasse muito flácidozinho, não foi rasgo. Foi tipo uma flacidezinha em alguns locais da parede da minha vagina, enfim. E aí ela fez, né? Ela aplicou anestesia, ela foi uma querida. Não lembro o nome dela, era um nome meio difícil, mas foi uma querida. Eu agradeci muito a ela me ajudou muito durante o parto. E quem faz o parto é a enfermeira, tá, gente? Eu nem lembro se teve médico. Se teve médico, ele também não se identificou. Foi a enfermeira obstétrica que fez meu parto. E tinha 2 residentes, né? Uma menina e um menino também, que eu já tinha visto anteriormente no hospital. Todos super queridos, muito atenciosos comigo. E, enfim, ela usou a anestesia com agulha de insulina, que é bem fininha. Então, eu não senti a aplicação da anestesia, graças a Deus. Então, ela aplicou a anestesia no local, né? Anestesia local e suturou. Eu não senti, só se sente uns repuxões, mas não senti a dor dos pontos, né? Só teve um local que eu senti porque a anestesia não pegou tanto direito. Eu falei a ela, ela foi e botou de novo, mas mesmo assim eu ainda senti um pouco. Mas suportável, tá? Após isso, tem outra dor, que é a dor ela tinha um medicamentozinho que joga, né, em cima das feridinhas, dos pontos, para a cicatrização ser mais rápida. Ela me perguntou se eu queria ou não. Era opcional, porém, aquilo ajudava a cicatrizar muito mais rápido. Então eu decidi usar, né? Eu disse, você vai cicatrizar mais rápido, então, né, já estamos aqui, já senti dor mesmo, vamos lá. E aí ela colocou.
Deu uma ardorzinha, eu também não senti que foi uma dor tão grande, mas se você for sensível à dor, não se, e se no hospital colocar esse medicamento, vai doer um pouquinho, talvez. Após isso, tem outra dor, que é a dor de avaliar o colo uterino. É o toque, a mesma coisa que faz o toque para ver quanto é que tá de dilatação, faz após o parto, depois que finaliza tudo, pra ver se eu acho que é pra ver, eu posso estar falando errado, viu? Mas é pra ver se o colo está voltando, se tá tudo normal, tá voltando dentro do normal. E ela olha e dói um pouco, porque você tá dolorida ali do parto, dolorida, né? Tem os pontos e ainda vai ter que fazer o toque. E ela fez. Enfim, doeu um pouco, mas passou, foi rápido, não demorou também. Ela só botou, viu, saiu. E depois disso, também finaliza, tá? Então, depois de todo o processo finalizado, Joaquim tava voltando quando tava finalizando. E aí eu dei mamar pra ele direitinho, pela primeira vez, né, que eu não tinha dado. Quando ele saiu, eu só fiquei com ele aqui. A gente cortou o cordão umbilical, eu liberei para poder fazer os processos. Ele voltou, mamou no peito e estávamos nos organizando ali para ir pro quarto, né, e começar a viver a fase mais desafiadora das nossas vidas. Desafiadora, esperada e abençoada, sabe? Então só tenho gratidão a Deus, gratidão de ter vivido o que eu achei que eu não conseguiria viver, que eu não fosse capaz de conseguir viver, que era o parto normal. Sem intervenção médica alguma, eu não tive nenhum medicamento além do soro, porque eu queria ir para cesárea. Então eu não tive nenhum medicamento, eu não tive intervenção médica alguma, então eu tive o famoso parto natural, sem intervenção médica alguma. Então eu só tenho gratidão a ele por ter guiado o parto, conforme a vontade dele, que sempre é boa e agradável, perfeita. Então, por mais que várias coisas não tenham saído da forma que eu e meu noivo planejamos, né? Como o fotógrafo não conseguiu chegar a tempo porque foi de madrugada, ele não conseguiu ninguém para botar no lugar para ir atender a gente. Enfim, o fotógrafo. Eu tinha feito o plano de parto, mandado pro hospital, mas na hora, gente, eu nem me liguei no plano de parto, nem me toquei. Eu tinha colocado o que eu queria, a epidural, mas eu acho que no hospital não tinha epidural. Enfim, eu não sei explicar. É interior também, né? Não é como uma cidade grande. Aqui é uma cidade desenvolvida, mas não é igual a Salvador. E, enfim. E também eu nem me... Sabe? A única coisa que me deixou chateada foi a medicação que eu queria e não recebi. Sabe? Mas, assim, o resto, pra mim, foi tudo ótimo. Nem liguei pra plano de parto, enfim. A epidural eu sei também que na hora que eu queria eu não ia poder tomar, porque se eu não me engano é só a partir dos 6 centímetros de dilatação e eu não tinha. Quando eu pedi a medicação eu não tinha chegado a isso. E em meia hora eu saí de 4 a 5 para 8, então foi algo muito rápido. Eu não ia conseguir tomar a epidural mesmo. Enfim. Mas foi tudo do jeito que tinha que ser, sabe? Tudo se tornou dispensável, assim, na hora do parto, em relação a plano de parto, ao fotógrafo, enfim. Eu queria as fotos, mas foi conforme a vontade de Deus, e só isso que a gente tem a agradecer. Foi tudo conforme a vontade dele e a gente tem que agradecer. Foi um parto rápido, né? De dor, eu só conto mesmo o período de dor que eu passei, né? Se for contar, a partir de 1h30 da manhã eu já estava em trabalho de parto e eu tive 9 horas. Mas dor realmente, que eu considero parto, trabalho de parto, foi a partir do momento que minha bolsa estourou, que já era quase 6 da manhã. E eu vim ter meu filho 9 da manhã, né? Então foi 3 horas e pouquinho aí de dor realmente, de trabalho de parto. Então foi algo muito rápido. E eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Durante o parto, eu só fui autorizando mesmo as coisas que tinha que autorizar, que eu achava que deveria ser. Fui fazendo conforme a minha vontade. Como eu falei, agradeço muito a enfermeira obstétrica que ficou comigo na sala de parto e todo mundo que me ajudou, né?
Então foi tudo perfeito, do jeito que tinha que ser. E logo eu só tenho que agradecer a Deus por ter conduzido todo o meu trabalho de parto, toda a minha gravidez, o meu pós-parto também, e protegido a gente. E é isso. Enfim, né? Aí começou a nova fase da nossa vida, a melhor das fases, e passamos a ser 3 ao invés de 2, né? E é isso, gente. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado por ainda estarem aqui, né? Não desistam de mim. Pretendo trazer vários outros vídeos. Quero falar sobre várias outras coisas nessa maternidade que eu tô descobrindo ainda. E, além disso, outros assuntos também que vão surgir aí pelo canal, novidades. E eu espero que vocês gostem. Então, finaliza esse vídeo com zoada de bebê no fundo. Acostumem-se. Vão ter muitos vídeos assim por aqui. E é isso. Fique com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.